Fala pessoal que está nos acompanhando na Rádio Band News FM, os principais agregadores de podcast. Está na hora do nosso Na Trilha do Pódio. Um oi para você que está nos vendo por imagens, também no YouTube. Já sabe que estou muito bem acompanhada de uma, eu ia falar personalidade do vôlei, mas é uma personalidade do nosso esporte brasileiro. Essa mulher fantástica, nossa Fofão, 5 participações em edições nos Jogos, nossa campeã olímpica. Fofão, muito obrigada por um espacinho na sua agenda corrida. Gente, contar um negocinho de bastidor. Eu estava no Carnaval de São Paulo, cobrindo pela Band News, rosas de ouro desfilando, vejo essa mulher lá no carro alegórico. Eu falei, meu Deus, é a Fofão. Saí correndo, entrevistei ela para falar de Carnaval e falei, Fofão, você vai participar do podcast, fechado? E essa mulher maravilhosa tem uma palavra compromissada como é, falou, tudo bem, eu venho. Então, seja bem-vinda, obrigada pela atenção, sei que você estava em reunião, mas vamos bater um papo aí sobre vôlei. Obrigada, Ju, sempre um prazer aí estar falando com vocês, e é verdade mesmo, pessoal de palavra tem que cumprir. Tá vendo? Sabe tudo. Vou perguntar de carnaval, mas vou deixar esse assunto carnaval para o fim. Gente, é o seguinte, eu também tô aqui no Band Esportes, a Fofão falou, pô, mas a gente comentou junto a Olimpíada de Tóquio, de fato, né, também tem o Maratona Band Esportes toda quinta-feira à noite para vocês me acompanharem com o Álvaro José, Fofão. Imagina a gente comentar vôlei numa Olimpíada com a Fofão, pelo amor de Deus, foi o auge da carreira, mas enfim. Fofão, queria que você falasse sobre um momento especial que você está vivendo. A gente não conversou depois que você assumiu a seleção feminina sub-17. Sei que você está aí em Saquarema, muito bem acompanhada, já vários projetos, reuniões. Como é que tem sido a sua agenda? Imagino que muito corrida, mas eu queria que você falasse como que foi receber esse convite. Eu sei que você gostou muito da proposta da confederação logo de cara, era algo que você já queria. Como tem sido esses dias para você? Assim, desde que eu aceitei, né, o convite tem sido uma loucura, porque aí você começa a se envolver, né, realmente no que precisa ser feito, então você tem que conversar, muitas reuniões, muitos detalhes para serem acertados, e agora eu tive a possibilidade de estar aqui, né, em Saquarema, assistindo a competição, e estando próximo, né, das jogadoras, né, vendo o potencial de cada uma, assistindo jogos, conversando com os técnicos, né, reuniões, ajustando muitas coisas para ajustar, né? Então é o início aí de organização mesmo, né? Ajustar o que precisa ser ajustado para poder, quando der início aí, tá tudo organizado. E você sabe, Fofão, eu assisti algumas entrevistas que você estava falando sobre a importância da gente ter mulheres na comissão técnica, né? Eu sei que não é exatamente uma novidade, né? A inserção das mulheres nas comissões do vôlei. Eu conversei com a Sheila Castro no fim do ano passado também, que estava falando sobre o trabalho no Minas, na vivência na seleção. Até anotei aqui o nome, teve a Mirtes e a Karina, né, para não ser injusta com as meninas, também já estavam, né, fazendo esse trabalho, mas você é a primeira mulher de fato a assumir uma seleção, né, como técnica principal na modalidade do vôlei. Como é que você acha que as mulheres estão ganhando ainda mais esse espaço, né, de protagonismo, e se isso é algo que você também quer trabalhar, sabe, puxar mais mulheres parceiras para formarem uma comissão técnica com você? Eu confesso para você que isso para mim foi uma grande surpresa quando eu fiquei sabendo que eu seria a primeira mulher a estar à frente de uma seleção brasileira. E eu sempre digo assim que seria muito bom se fosse mais uma mulher no comando, né? Mas, como você falou, eu acho que a gente tem que abrir os caminhos, né? Poder dar oportunidade também de conhecer o trabalho. Eu acho que tem mulheres que trabalham com vôlei também, mas que às vezes não tem oportunidade, né, de mostrar o seu trabalho, né, o seu potencial, o seu trabalho, tudo aquilo que é feito. Então, assim, eu acho que é um momento onde vai dar muita inspiração. Eu sei que tem muitos atletas que ficaram empolgados, falaram, poxa vida, também vou pensar. Então, assim, eu acho que está abrindo um caminho novo, né, porque é uma coisa que está muito real, né, essa minha oportunidade que a CBV me deu de estar aqui à frente da seleção de base é muito real, é uma coisa que a gente não viu. Então, por esse fato estar acontecendo, eu acho que isso está motivando muito as mulheres a falar, poxa, né, é possível, sim, a gente conseguir chegar numa seleção brasileira. Então, assim, vem a responsabilidade também, porque eu vou estar representando todas elas, mas vem a satisfação muito grande de poder fazer o meu melhor, porque eu sei que eu fazendo um bom trabalho, isso vai gerar impacto para todas elas muito grande. Muito bom. E sabe, Fofo, eu fico pensando, né? Você sempre foi referência não só na seleção, mas
dentro da sua família, no lado pessoal, sempre se dedicando para melhorar também as condições de todo mundo que acompanhou os seus primeiros passos, quando nem tinha, né, dinheiro para condução, as condições eram bem difíceis, né? Todo atleta que começa tem que abrir mão de muita coisa. E eu imagino o olhar nessas meninas quando elas olham, nossa, a Fofão é minha técnica. Como é para você também, sabe? Tirar um pouco essa questão, deve ser muito coração mole, né? Você vê uma menina assim, nossa, eu sou sua fã, eu comecei a jogar por sua causa, mas às vezes tem que dar uma bronca, tem que chamar uma atenção, coisas que fazem parte, né? Mas como é que você tem que separar desse lado assim de fãs das suas próprias atletas, vamos dizer assim? São duas coisas que é bem difícil, né? Como você falou, eu sou muito emocional também, eu sou muito coração, e assim como, né, eu fui criada assim, sempre, acho que dentro do jogo, onde eu jogava, eu sempre jogava muito para o time, né, sempre pensando nas jogadoras, uma maneira carinhosa de falar, só que a gente agora tem que entender que existe um momento de você ter a sua, né, lucidez de ser boazinha no momento e o momento de chamar a atenção. Acho que isso não pode ser confundido dentro de quadra, né? Ali você vai estar exigindo o melhor delas. Então, muitas vezes você vai ter que falar um pouquinho mais alto, você vai ter que dar uma bronca. Eu acho que isso faz parte também, né? A gente não pode ser também boazinha o tempo todo, porque eu acho que também vai prejudicar até as próprias jogadoras, né? Porque você vai, tá ótimo, tá bom. Então, assim, você não vai ter um crescimento. Né? Quando você chama atenção, quando você exige o melhor dela, é porque você quer o bem dela. Então, quando elas entenderem isso, vai ser tranquilo. Mas existe esse lado também delas que é, meu Deus, é a Fofão. Então é que é estilo, entendeu? Agora sim, a Fofão já foi, a minha história tá ali gravada, agora elas são as estrelas, elas que têm que brilhar, entendeu? Isso que elas têm que entender daqui para frente. Nossa, muito legal. E como que é feita essa comunicação de vocês, Fofão? Porque eu imagino o seguinte, uma coisa você tem muita coisa para passar para elas, não só de conselho, né, de coisas até que fogem do âmbito esportivo mais pessoais, mas, de repente, numa leitura de jogo, fundamento, você tem sentido que, de repente, essa é uma das partes mais difíceis de passar o que você quer dizer para o time? Como é que você tem feito, assim, nessa questão da linguagem, tem que ser algo meio jovem, tem que ter uma mãe ali. Como é que você tem feito para deixar tudo meio que às claras? Porque eu sei que você é uma pessoa que não gosta de mal entendido, tem que falar mesmo, não gosta de interpretações diversas, né? Assim, para a pessoa ficar na dúvida, será que ela quis dizer isso? Não, eu quis dizer isso mesmo. Eu sei que você é muito clara no seu raciocínio. Como você tem feito para dialogar com elas? Eu acho que como a gente sempre fala, né? É uma geração diferente e a gente tem que saber muito bem como lidar, como usar as palavras. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho essa tranquilidade, né? Eu jamais vou faltar com respeito com nenhuma jogadora. Eu nunca fiz isso e acho que nunca vai acontecer. Mas eu acho que é saber entender o momento de você chegar e conversar com tranquilidade. São jogadoras que têm um lado mais emocional, um pouco não tão fortalecido como na minha época, né? Então você tem que saber a maneira que você vai chegar, mas que elas entendam que vai exigir uma cobrança, né? Que vai exigir uma dedicação a mais delas, né? Então, assim, eu acho que é uma conversa natural, até porque quando eu parei de jogar, eu joguei com jogadoras que tinham 20 anos mais jovem que eu. Então, assim, eu já praticamente eu entendia um pouquinho mais da linguagem, de como funcionava. Então, usar tudo isso, né, esse lado psicológico, esse lado mental, todo que eu tive, que eu sempre usei como jogadora, e passar isso para elas, né? Eu acho que isso vai ser muito diferenciado assim na vida delas, elas saberem que eu entendo o que elas estão sentindo. Isso vai ser muito interessante. E sabe o que eu mais gosto, assim, na sua carreira, Fofo? É quando a gente fala assim, campeã olímpica, tem medalha de bronze, mas, assim, foi na sua última Olimpíada que você conseguiu realizar não vou falar sonho, porque acho que só de participar de uma Olimpíada já é um sonho, né? Mas, assim, vamos dizer o auge, né? De falar, putz, fui campeã olímpica. E eu acho que, às vezes, os jovens, né, têm uns anseios de tudo querer acontecer muito rápido, tudo precisa ser imediato, né? Uma mistura de ansiedade, uma coisa mais dessa geração que tá vindo agora, né? E eu sei que eu tenho uma irmã de 18 anos e tudo é muito assim, sabe? Ficar impaciente se não acontece. Às vezes não respeita muito o processo, né? De pensar depois por que foi assim, tinha que ter sido assim. Você passa isso para elas também? Tipo, meninas, olha, eu tive que participar de 5 jogos para ser campeã olímpica. Calma, que tem muita coisa para acontecer ainda, né? São barreiras que vão ter que ser quebradas, né? Essa paciência, né? É a mesma coisa que ter a tranquilidade no jogo. Você não vai conseguir fazer 25 pontos rápido, vai ter que trabalhar o ponto. Eu acho que isso é importante, né? Você mostrar para elas que é tudo feito com tranquilidade, com inteligência,
Então, assim, são barreiras que a gente vai ter que quebrar, né? Porque é uma idade que, é como você falou, elas vêm querendo, não, já quero treinar, já quero jogar, quero... Então, não, calma, vamos ter tranquilidade que tudo é feito com tempo para você colher o resultado mais para frente, né? Então, se você querer pular esse processo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, com certeza, muitos exemplos que eu vivi, eu vou colocar, vou passar para elas, porque eu acho que isso é a realidade delas também. Sim, sim. E como que tá o calendário de competições de vocês, né? Eu sei que vocês precisam disputar o Sul-Americano para buscar vaga no Mundial. Como é que tem sido essa preparação? Você está em Saquarema nesse momento? Como que tem sido as reuniões e calendário para planejar esse ano de 2023? Uhum. Então, a gente está esperando agora as competições, né, que elas estão participando, terminarem. A gente tem o Sul-Americano, que a princípio seria outubro, mas talvez haja uma mudança. Então, assim, a gente tem um tempo ainda, a gente fala que tem bastante tempo, mas, na verdade, isso passa muito rápido de preparação, né, porque é um Sul-Americano fora do país, né, onde existe pressão e tudo mais. Então, vai ser tudo feito com calma, tranquilidade, tentar preparar elas da melhor forma possível, né? Então, vai ter um tempo ainda de análise ainda para decidir realmente, né, quais são as jogadoras definitivas. Então, ainda tem uma caminhadinha aí para até a gente definir o grupo, né, fechar o grupo assim, para decidir quem são as jogadoras que vão fazer parte. Legal. E como que tem sido o seu contato com o pessoal da comissão principal, com o Zé, essa troca de dados, né? Ele, provavelmente também vocês devem conversar, essa menina a gente tem que ficar de olho, vamos esperar amadurecer um pouco. Eu sei que ele gosta muito de trabalhar com as jovens, né? A gente vê muito na Superliga esse Zé que você conhece tão bem, mas como tem sido esse contato com o pessoal da seleção principal? Nós tivemos uma reunião, durou mais de 6 horas, né? Onde foi conversado muitas coisas, inclusive foi com todos os técnicos, né, das categorias de base e recebeu apoio deles, de todos eles, foi muito legal, à disposição para me ajudar. Então, já me falaram de algumas jogadoras, olha essa legal. Aqui, aquela ali. Então, assim, a gente está sempre em contato e ele está sempre à disposição para tudo que eu precisar. E é sempre importante, né, também ter esse olhar, né, desses profissionais que já estão aí há muitos anos, né, nesse caminho. Então, tipo, a hora que eu precisar dele, eu ligo para ele e falo, Zé, me ajuda aqui, e eu sei que ele vai estar sempre disponível. Que bacana, que bacana. E Fofão, você comenta com as meninas aquela questão que você mudou de posição, mesmo que ainda jovem, né? Então, como é que você também amadurece isso com elas de observar e, de repente, falar, acho que você é melhor ser uma levantadora, como foi com você, ou você vai atacar, você vai... Como é que tem sido, assim, para você gerenciar também, estudar individualmente essas atletas? Você divide essa experiência que você passou com os técnicos que também te orientaram, principalmente nessa parte de mudar de posição? Eu conversei um pouquinho até com os treinadores em relação a isso, né? Porque eu acredito muito que essa faixa, né? Essa faixa etária, ela é uma faixa onde você não pode fixar, né, a posição, né? E eu acho que elas têm que vivenciar, né, tudo que elas puderem, né? Ser levantadoras, ser líberos, centrais, opostas, até porque muitas vezes, que nem no meu caso, né, como você falou, eu mudei de posição e foi onde eu me descobri, né? Então, assim, eu acho que tem que estar muito aberta para isso. Lógico que no começo, e eu sei muito bem disso, porque eu fui contra, não queria ser levantadora de jeito nenhum, e como eu falei, é um processo que você tem que, né, ver a capacidade da menina, analisar o potencial dela, né, e convencer ela que pode ser uma boa opção, né, que ela se dê essa oportunidade de fazer essa transformação, porque muitas vezes uma mudança pode, né, gerar uma coisa muito grande na vida dela. Então, assim, a minha história de vida, assim, eu posso dar mais para vocês, porque eu passei por tudo, né? Então, assim, é muita coisa que tem para ser passada, né? Espero ter a oportunidade realmente de falar tudo que precisa e que elas entendam. A gente vai fazer uma parte 2 desse podcast só com causos da Fofão, só dessa história de vida aí, porque, gente, olha, não dá nem para perguntar, porque assim, bom, vamos fazer a parte 2, fechado? Fechado. Nem terminou a 1, já tô planejando a 2. E Fofão, eu tô aqui, eu falei pra você que eu tô aqui no Band Esportes e hoje a gente vai entrevistar a Rosa Maria, né? Daí eu fiquei pensando, eu falei, pô,
Vou pedir para a Fofão fazer uma avaliação dessa seleção feminina, no sentido de que, poxa, as meninas foram crescendo na competição dentro de Tóquio, aí depois, ano passado, ainda teve o vice do Mundial e da Liga das Nações. Como é que você avalia essa geração? Vou falar nova geração, porque eu acho que as meninas já... acho que não cabe mais esse vocabulário, né? São outras lideranças, rostos novos, mas é um pós-Tóquio que já virou uma realidade, vamos dizer assim. O que a gente pode esperar dessa seleção para Paris? A gente, infelizmente, não teve medalhas no vôlei de praia, o masculino não conseguiu também para o pódio, então a gente teve o feminino segurando nessa responsabilidade. O que a gente pode esperar da Olimpíada de Paris, principalmente em relação ao feminino? Não sei se você já faz uma aposta em alguém que está entrando nesse ciclo, não sei se para 2028 ou 2024, se você acha que a gente vai ter possibilidade de testes, mesmo num ciclo tão curto, né, o mais curto da história. Queria que você falasse um pouquinho sobre a seleção principal também. Eu vejo muito assim, eu acho que é uma seleção que surpreendeu muito pelos resultados, eu acho que a gente, que nem eu falei, a gente tem sempre que dar a oportunidade delas fazerem um trabalho, né, dentro de uma seleção brasileira, porque, né, vem uma renovação, vem mudança, e elas demonstraram muita vontade, isso foi uma coisa que me encheu muito os olhos, a demonstração de vontade de todo o grupo. E acabou isso gerando um resultado positivo, né? Acabou isso, a gente vendo dentro da quadra esse bom resultado. Então, assim, talvez não era esse momento que a gente, lógico, a gente sempre quer o Brasil no topo, mas talvez a gente não esperava isso e aconteceu. Então, assim, ótimo. Eu acho que agora elas vêm com uma experiência, né, que elas adquiriram na última competição. Eu acredito que poucas peças vão ser modificadas, né, essa leva que vai vir agora. Talvez o Zé, com certeza, deve fazer algumas experiências, até porque tem a VNL, então vai dar uma movimentada nos times, algumas jogadoras vão descansar um pouco, então, até para conhecer outras jogadoras também. Mas eu acho que essa seleção já vem com uma bagagem, uma experiência que vai ser muito boa para esse próximo ciclo. Então, não vai ser mais aquela coisa, a surpresa, elas já vão saber o que vai vir pela frente. Então, eu vejo, sim, o Brasil como... de estar entre os três. Eu acho que o Brasil sempre essa geração vai estar sempre entre os três no pódio. Boa. Bom, se você está dizendo isso, quem sou eu, então, né, para questionar alguma coisa? Vamos embora. E sabe o que eu ia te perguntar também, que é legal? A gente teve uma divulgação recente de que o Rio vai ser sede do pré-olímpico, né, de vôlei masculino em setembro desse ano. Fofão, quando vocês recebem notícias assim de que a gente vai conseguir ter o público brasileiro próximo, né, dos nossos atletas masculinos no caso, como é que vocês avaliam isso aí dentro da confederação? É bom demais, né? Porque chama o público, a gente não tem que explicar aqui que o brasileiro é apaixonado por vôlei, né? Principalmente depois de ter visto uma medalha em casa, né? Imagina. Mas qual que é a sensação? Ajuda esses atletas, poxa, tentar conquistar uma vaga em casa, ter o contato da torcida, fica com a família, é tudo de bom, né? É uma notícia para a gente celebrar, né? Com certeza. Uma das coisas que a gente sabe é que não vai faltar apoio, não vai faltar torcida. Eu acho que o público do vôlei é um público muito generoso, que sabe o momento de participar junto, de levantar, né, o time quando precisa. Então, é sempre importante, né, você ter o apoio da torcida. Você está jogando em casa, é um desgaste a menos, né? Você sabe que você vai comer bem, você sabe que você vai conseguir descansar. Tem o outro lado também, né, porque... muitas preocupações às vezes, então precisa se preparar muito bem, porque que eu sempre falo, jogar em casa é muito bom, mas você tem que estar bem organizado, porque senão você acaba se desconcentrando, né? É um pedido de ingresso. O emocional é muita flor da pele, né? Aí, poxa, eu vou jogar dentro de casa e se cobra mais, então começa a vir muita informação de fora. Então, eu sempre falo que jogar em casa tem os dois lados, o bom e o preocupante. Então, você tem que se blindar dessas coisas, não deixar o atleta pensar no fora. Concentrar, estar em casa, eu acho que é maravilhoso. O clima, né, tá ambientado, não tem fuso horário, então isso é perfeito. Mas desde que você esteja ali pensando só no que vai acontecer dentro de quadra, aí é sensacional. E contar com a torcida, que sempre, que já estão todo mundo muito feliz, né, a gente comprando passagem já. Sim, é muito bom, de verdade. Ai, que legal. E, Fofão, conversei com o Rogério Sampaio semana passada, diretor-geral do COB, inclusive foi o personagem do último podcast, e a gente estava falando sobre essa questão da Olimpíada de Paris, né? Porque, assim como você, ele também vivenciou Barcelona, que foi aquele modelo de legado, de uma Olimpíada que o pessoal começou já a discutir
menos custos e mais aproveitar quando tudo for embora, né? O que vai ser da cidade e tal. E aí você deve estar acompanhando, né? Porque a gente teve o marco recente de 500 dias para os Jogos, mas Paris com essa proposta, né? De estimular a igualdade de gênero, de aproveitar as instalações existentes. A gente já sabe que a cerimônia de abertura vai ser em pleno Rio Sena, e você que conhece tão bem, né, esse ambiente dos Jogos Olímpicos, o que você sente que mudou, assim, desde a sua primeira participação até agora? A gente também tem essa questão dos atletas usando rede social, né? Você mesma fala, tive que aprender a me comunicar mais com os fãs, porque Sydney foi a primeira Olimpíada que a gente teve um pouco essa questão da internet, mas era um fuso horário muito louco, né? Você sabe melhor do que eu como é que foi tudo isso. Então, eu queria que você falasse, assim, do teu olhar, até saindo um pouco do âmbito esportivo, do que mudou de um tempo para cá, se você percebe mais engajamento dos comitês locais, sabe, em trabalhar o esporte como um grande legado, assim, né, para a população. Eu vejo muito pelo lado positivo, né? Porque eu acho que é criada uma estrutura muito grande, né? Quando se faz uma Olimpíada. Então, quando você pensa no pós-Olimpíada, isso é fundamental, né? Na sustentabilidade de tudo que vai ser usado ali, eu acho que isso é fundamental. Então, assim, hoje a mentalidade que era anteriormente já não é mais. Hoje eles pensam um pouco mais no que eles vão deixar, no mundo que eles vão deixar ali para aquelas pessoas que vão dar continuidade. Então, toda aquela estrutura pensada, né? Eu acho que hoje eles têm a internet, né? Tem as redes sociais onde eles conseguem demonstrar tudo que está sendo feito, o país consegue acompanhar muito mais de perto. Então, acho que muita coisa veio a favorecer essas mudanças, né? Porque antigamente isso já não se falava, né? Hoje não, hoje você consegue aproximar mais as pessoas, acompanhar o dia a dia, a ver através, né, de uma rede social, ali, de uma internet, você consegue estar próxima, né? Praticamente você vivencia a Olimpíada assim diariamente. Então isso é uma mudança que eu vejo muito positiva. Ah, que bom. Faltam 2 perguntinhas para a gente encerrar. Queria falar de carnaval, mulher. A gente se encontrou lá no meio do carnaval. Eu falei, Fofã, mas você desfila pelo Rosas há quanto tempo? É uma válvula de escape? Quando que você começou a gostar de carnaval? Foi um enredo muito lindo, né? Até anotei aqui qual foi o enredo do Rosas. Quindala, que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome, né? Super forte isso, para falar também. Era um carro que tinha muitas personalidades negras também. A Desi estava com você. Nossa, foi lindo, assim. Até acho que o resultado não foi muito justo, né? Ficou mais na parte de baixo do que de cima, pelo que apresentou. Eu tinha colocado até como uma das favoritas. Mas como que começou essa tua paixão, assim? Tem a ver com um pouco com o vôlei que te levou ao carnaval, nada a ver? Como é que eu falei? Meu Deus, preciso perguntar para ela isso. Então, eu assim, é a terceira vez que eu desfilo no Rosas, em São Paulo, né? E no Rio eu desfilei uma vez numa escola de segundo grupo, com as amigas do vôlei que me levaram, eu nunca tinha ido, nunca curti. Mas, assim, escola mesmo, grande assim, foi o Rosas, né? Que me convidou a primeira vez também para fazer uma homenagem num carro. Eu nunca tinha ido, né? Eu não era muito, assim, de carnaval, mas falei, vou curtir. Aí eu fui, foi muito bom, assim, me receberam muito bem. Energia surreal, né? Ia nos ensaios, né? Eu comecei nos ensaios, assim, falei, caramba, para você se identificar com a escola. Acabei sendo uma escola, né, que eu me apaixonei. Aí no segundo ano eu fui, mas fui do lado da bateria, que também foi, acho que a melhor, assim, que eu desfilei. E agora veio o convite novamente, né, para sair num carro onde tinha personalidades negras, né, porque a escola falava, né, sobre esse tema. Sim. E encontrei várias pessoas queridas, assim, como você falou, achei injusto demais. Nossa, foi mesmo. Bonita. Foi mesmo. Eu fiquei decepcionada, não merecia, não. Achei que poderia ter. Eu também achei. Lá no pódio. Eu gostei do samba. Tudo bem que você é suspeita para falar, mas ó, eu que sou mais neutra nessa história, mas as fantasias estavam super bem acabadas, o samba, todo mundo cantando. Assim, eu cubro o carnaval faz 4 anos, e com certeza, nos últimos 4, foi o desfile que eu mais gostei do Rosas. Então, eu achei que ficou. Tanto é que a própria Liga das Escolas de Samba disse que vai mudar um pouco aí o critério de avaliação e tal, porque realmente, imagina, se tivesse caído, aí eu ia falar, nossa, não, aí completamente injusto, assim. Sem condições. Mas deu tudo certo. Ano que vem estarei lá esperando novamente para te entrevistar. Aí eu vou fazer a parte 3 do podcast Fofão versão Carnaval e canto olímpico. Maravilhosa. Fofão, para a gente encerrar, que você já teve um dia cheio de reunião, um monte de coisa aí,
Queria que você falasse sobre a sua melhor memória olímpica. Eu vou chutar, vai. Você vai falar que foi aquela semifinal contra as anfitriãs da Olimpíada de 2018, mas eu queria que você falasse como ter memórias olímpicas. Não precisa ser uma, mas assim, o que vem na cabeça quando você lembra? É a vila, é a confraternização, é a cerimônia de abertura, sim, encerramento. Qual que é a melhor parte de ter vivenciado e de ser campeã olímpica para a gente encerrar o nosso podcast? Sim, eu vou falar alguns momentos que eu acho que é muito bom. Assim. Acho que a primeira Olimpíada, eu acho que isso é sensacional. A abertura a gente não consegue, né, participar. Por causa do calendário, realmente. Você não foi nenhuma, né, Fofão? Que eu me lembre, não. Não, abertura não. Porque é bem cansativo para quem vai jogar no dia seguinte. Fica muito tempo de pé, né? É difícil. Mas o encerramento, eu acho que é um momento, assim, de extravasar mesmo, porque você chega muito concentrado, focado, aí você consegue alcançar seu objetivo, aí você respira, tira aquele peso, aí você vai para o encerramento e aquilo lá vira Brasil, assim, sabe? Você relaxa mesmo, se joga, todo mundo se diverte, e é um momento onde o atleta fica irreconhecível. Aquela ansiedade vai tudo embora. E tem o status da medalha, não é todo mundo que vai colocar a medalha, a minoria, inclusive, né? Então, chegar lá com o seu time com a medalha, meu Deus, também é E é muito legal quando você aparece com a medalha, e a gente, né, quando foi campeão, no refeitório, fomos para tudo quanto é lugar com a medalha, e as pessoas, assim, ficam muito orgulhosas, assim, caramba, que legal, dá parabéns e tal. Então, assim, como tudo, né, que está ali na cidade gira em torno da Olimpíada, as pessoas, quando vê a medalha, falam, nossa, parabéns. A gente, né, se sente o máximo ali, a gente se sente realizada. Então, é muito bom. Fofão, queria agradecer demais, assim, a sua participação, a sua generosidade em nos atender no meio da correria. Obrigada por tudo que você fez por nós. Toda vez que eu te encontro, eu falo obrigada, viu, Fofão? Que bom saber que você está bem, mas valeu aí pelas medalhas, tá? Pelo legado que você ainda está construindo, porque agora como técnica. Então, assim, é muito legal sempre conversar com você. Eu vou cobrar essa parte 2 e a parte 3, sim, viu? Imagina se o Álvaro José tivesse vindo. Ele não está aqui, mas imagina se ele tivesse vindo. Aí ele não ia deixar eu perguntar nada. Ia ter 5 edições do podcast só com você. Mas venha também aqui no Band Sport, a sua casa, você sabe disso. É sempre muito legal a gente falar que você vestiu nossa camisa aqui. Então, vamos combinar essas outras edições, mas eu sigo te acompanhando, sigo vendo você também aí nesse sucesso com as meninas. Boa sorte, eu acho que é um novo desafio, né? Você já deu vários checklists assim na sua listinha, agora falta esse de treinadora, faltava, né? Porque você já está atuando aí. Mas um beijo muito grande para você, muito obrigada e nos vemos em breve, tá bom? No carro alegórico, no meio da rua, eu não sei, mas a gente se vê em breve. Não vamos ficar muito tempo sem se falar, não, tá bom? Combinadíssimo, Juliana. Obrigada aí pela oportunidade. Valeu, gente. Semana que vem tem mais episódios do nosso Na Trilha do Pódio. Um beijo para todo mundo.